Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Eterno Criador esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos para podermos falarmos sobre a palavra do Criador, sempre, o que nós falamos à luz das Escrituras. Não quero falar do meu pensamento, mas tudo que eu falar tem que ter base escriturística. Aconteceu aí no final de semana, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro esteve visitando Aparecida do Norte, uma cidade religiosa, direcionada ao catolicismo, e o presidente foi fazer lá uma homenagem, porque ele é católico, Ele foi lá fazer uma homenagem a Santa Aparecida, E ele foi recebido de uma forma muito calorosa pelo povo. O povo recebeu de uma forma sensacional. Não vamos entrar no mérito. Vamos ver se isso está certo, se está errado. Ele é um governante, Tem muita gente aí que critica, fala um monte de besteiras, Mas nós vamos ver tudo à luz da Escritura. Logo após, teve lá a missa, que é um momento muito solene, lá dentro de Aparecida, nesse dia 12 de outubro. E durante essa missa, que deveria ser um ato religioso, que deveria ser um ato de contemplação à Escritura Sagrada, a Deus, Pelo menos isso se imagina, Deveria ser um momento em que os católicos que creem na Senhora Aparecida, a Senhora de Aparecida, é um momento que deveria, no púlpito, o bispo, que é o líder religioso, fazer as homenagens à santa, à crença católica. Respeitar o púlpito, o piso que ele está pisando, que ele foi constituído um líder religioso, justamente para respeitar o local que ele pisa, para não profanar a própria instituição religiosa, a igreja, e nem a Escritura Sagrada. Não estou falando de religião aqui, estamos falando a pura verdade. Ok? Eu não sou católico, mas tenho muitos parentes católicos, muitos amigos católicos, e tenho parente da minha esposa que é padre, e eu tenho muitos amigos padres. Ok? Então, eu posso falar. Eu acho totalmente errado uma pessoa entrar em qualquer instituição religiosa e desrespeitar. Porque as pessoas estão ali porque creem que realmente Deus está presente ali. E eu devo respeitar toda e qualquer instituição religiosa. Porque Deus não é religião. O reino dos céus está dentro de nós, não é assim que diz na Bíblia? Então o Criador está dentro de nós. Nós não vamos lá dentro da instituição ver o Criador. Nós levamos o Criador para dentro da instituição porque o reino dos céus está dentro de nós. Ok? Esse é um entendimento correto. Está na Escritura. É a luz da Escritura. Ok? Agora, quando entra uma pessoa para governar um país, e também todos aqui, eu vou falar deputados, senadores, juízes, a Escritura Sagrada diz que todos nós devemos respeitar toda a autoridade, porque não há autoridade na terra
que não tenha sido instituída por Deus. Foi Ele quem instituiu, é Ele quem concede permissão para que suba uma pessoa ao poder. Aí alguém pode perguntar, mas quando o governante é injusto? Deus não coloca governante injusto. Por isso é que eu falo sempre, o livre-arbítrio, tá? Deus coloca você no poder para que você exerça o poder com justiça, com amor e fidelidade a Ele. Cabe a você usar o seu livre-arbítrio e cumprir essas determinações. Se você usar o seu livre-arbítrio de forma negativa, como infelizmente a grande maioria dos políticos que exercem poder, são poderes constituídos, né? Então, o que acontece? Eles exercem de forma negativa. Claro que eles vão ser tratados pelo Criador de forma negativa. Porque o Eterno vai dar para eles exatamente aquilo que eles buscam. Eles buscam a negatividade em sua vida e negatividade virá para a vida dele. Tá? Eu sempre gosto de mostrar para as pessoas alguns exemplos. O grande exemplo está aí. O ex-presidente Lula está preso. Olha que bagunça para liberar esse homem, todo mundo fazendo essa bagunça no país por causa desse homem. Esse homem, ele porta um espírito de rebeldia, de covardia e de luta contra o bem. Esse homem foi em Israel. Você sabe que ele deu dinheiro para um grupo de terroristas que não faz nada social. Ele diz que luta pelo bem do pobre. Ele deu dinheiro, muito dinheiro, para um grupo terrorista que só faz uma coisa: jogar bombas em cima de Israel, preparar armadilhas terroristas contra o povo de Israel. E a Escritura é bem clara, é o povo do Eterno, e o Eterno é o seu guarda, é aquele que os protege. E Lula, quando fez isso, ele afrontou o Deus de Israel. A consequência está aí. Está aí a consequência. E outros também. O povo de Deus clamou pelo Criador, para dar um governante justo e nos livrar da mão desse governo petista, desse governo esquerdista, que só sabe usurpar o poder e subtrair os bens, a riqueza do país, dando para pessoas ruins, perversas como o Nicolás Maduro, como Evo Morales, que são ditadores, pessoas que são carrascas, assassinas, que matam. Vocês entenderam? Escravizam os povos. Uma pessoa dessa, você não pode ter amizade com ele, você não pode estar junto com ele. Não. Eu oro para o Criador fazer justiça contigo. Quem te julga é o Criador. Eu não aprovo o que você faz. E deixa o Criador julgar a tua vida. Lula recebeu o julgamento. Tenho certeza. Ok? Agora, o presidente Jair Bolsonaro está aí no poder, eleito legitimamente. Ok? E aí, chega autoridades, desrespeitam o presidente, querem tirar do poder de qualquer forma e de maneira ilegal, com mentiras, com engano, com ataques sujos. Ok? Mas a Escritura Sagrada, para aqueles que são religiosos, que muitas vezes atacam a gente, mesmo aqui neste canal, já teve pessoas que me atacaram, defendendo o Lula, defendendo a esquerda, me atacaram e falaram besteira, tá? Falaram besteira. E ainda me julgaram, dizendo que eu vou para o fogo do inferno. Não vou não. Não vou não. Porque o Criador é comigo. E eu me esforço em cumprir a vontade do Eterno. E não ando segundo a vontade de homens. Ok? Então, vou não. Agora, cuidado com a tua língua. Porque você, com a língua, falando isso, você está a um passo
da condenação que você lançou contra mim. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Eu vou mostrar aqui, dentro da Bíblia, um bispo da Igreja Católica, neste sábado, atacou a direita no Brasil, que é representada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, como o presidente estava ali em Aparecida, claro que o bispo queria falar isso para o presidente. Isso foi lançado para o presidente, está na cara. Eu considero isso até como uma forma de provocação. Lamentável para um líder religioso. Sem contar que o bispo profanou o púlpito, o altar que ele estava lá e que deveria ali falar da Bíblia Sagrada. E ao invés de falar da Escritura Sagrada, ele se ateve a ofender o povo que estava ali. Porque ele falou que a direita é injusta, é violenta. Ele fez uma acusação contra esse mesmo povo que estava ali e que momentos antes estava lá recebendo o presidente Jair Bolsonaro de forma entusiástica, alegres, felizes, ovacionando o presidente. E o povo estava de acordo com a Escritura. O bispo estava totalmente fora da Escritura. Vocês viram o que é a loucura? Que loucura terrível esse bispo chegar a esse ponto de negar até a Escritura, que eu vou provar aqui, ó. Ele nega a Escritura para poder defender uma ideologia suja, assassina essa ideologia. Não estou falando que o bispo é assassino, estou falando que a ideologia a qual ele defende é assassina, suja, porca. Sem contar que ela é antissemita e ainda mais, ela é contra o Criador. Porque todo país socialista persegue cristãos, judeus, persegue a Bíblia, tá bom? E vê um bispo católico, um homem que é muito estudado, defender uma ideologia porca dessa, lamentável. Então eu vou ler para vocês aqui o livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 1, tá? Prestem atenção. Aqui está a prova de que o bispo errou e muito. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele ordenadas. Ok, bispo? O senhor tem que ir lá pedir perdão ao Bolsonaro, tratá-lo bem e respeitar a vontade de Deus, porque ele está ali pela vontade do Eterno. Está aqui na Bíblia. Estou falando à luz da Escritura. Tá ok? Não é da teologia. Que até teologia, o senhor é péssimo teólogo. Que a teologia não ensina isso. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Tá ok? Bispo, o senhor está resistindo à ordenação do Eterno. O senhor precisa se redimir, ok? E os que resistem trarão condenação sobre si mesmos. Ok, bispo? O senhor está trazendo condenação à sua própria cabeça. Não é eu que estou falando. É a Bíblia. Porque os governantes não são para serem temidos pelos que fazem o bem, mas pelos que fazem o mal. Ok? Se o senhor faz o bem, então o senhor não tem o que temer. Por que o senhor está atacando um presidente que é honesto e correto? E que está começando um governo e está consertando os erros que a sua esquerda fez. Querem viver sem medo da autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ok? Vou parar por aqui, no verso 3. Já está esclarecido para o senhor bispo que o senhor ou é um péssimo teólogo e desconhecedor, claro, da verdade, né? Ou o senhor simplesmente conhece a verdade e mesmo assim afronta ao Deus de Israel, afronta ao Deus eterno. Não há autoridade que não seja
colocada por Deus. Então o senhor não tem que atacar o presidente da República. O senhor, como líder religioso, tem que apoiar o presidente, orar por ele, para que o país vá bem, tá ok? O senhor tem que orientar as suas ovelhas para que sejam patriotas, sirvam corretamente a Deus e ao governo, sejam corretos em tudo e ajudem para que o país cresça. Então prova que o senhor é um péssimo líder religioso. O senhor está envergonhando, inclusive, a própria Igreja Católica, porque, como já falei em outro canal meu, a Igreja Católica está rachando por causa de quê? De indivíduos como o senhor, que estão com suas ideologias marxistas, suas ideologias comunistas, dividindo a igreja. Estão deixando Deus de lado, tá? Estão deixando a Escritura de lado para pregar uma ideologia porca, suja e bandida. Infelizmente, ou vocês acordam, a igreja de vocês vai rachar no meio. Tá bom? Espero que o povo católico desperte para isso e não permita, porque eu tenho muitos amigos católicos e respeito muito a Igreja Católica, que aprendi muito com os católicos na minha vida toda. A Igreja Católica tem muitos trabalhos maravilhosos. Conheço freiras que fazem trabalhos sensacionais. E vocês estão tentando destruir tudo isso que a Igreja Católica representa. Tá bom? Então, não é importante servir a religião, é importante servir ao Criador. Então, obedeça, bispo, ao Criador. Ele colocou Bolsonaro onde está. E o senhor não tem base bíblica para dizer que não. Eu estou com base bíblica dizendo que sim. E com base bíblica eu digo, se o senhor não se redimir, o senhor está trazendo para a sua própria cabeça o peso da mão do Criador. Shalom, um grande abraço para todos vocês. Obrigado pelo apoio, minha gente.